A aula de hoje, então, é Romanos 7, versículos de 7 a 13, tá? A gente vai começar lendo o texto aí e a gente vai nessa pegada do que eu falei agora há pouco sobre a ideia de que nós estamos livres da lei e agora Paulo vai começar... Peço desculpas. Então Paulo vai continuar na pegada agora sobre o que significa estar debaixo da graça, tá bom? Ele vai explicar agora o que significa a lei, se a lei é boa, ela não é boa, o que acontece? Se eu tive que morrer para a lei, por que a lei é boa então? Se ela fosse boa, eu não precisaria morrer para ela, correto? Sim ou não? Sim? Olha a pergunta. Se a lei não é boa, vamos lá, vou reformular minha pergunta. Paulo está dizendo aqui vários aspectos negativos da lei, não é isso? O que a lei faz? O que a lei faz? Vamos lembrar aqui, o que a lei faz? Obrigado, irmão. Ela avulta o pecado, né? Ou seja, ela faz com que o pecado aumente. Bom, né? Mateus, tá nem escutando a pergunta. Tem um ouvido de águia, quer dizer, os olhos são de águia. Vai, o que mais ali? Ela faz, avulta o pecado, o que mais? Ela revela o pecado, não é isso? Ela serve justamente para demonstrar a vontade de Deus, só que tem um aspecto... Não acredito. Não, Isaac tá tranquilo, porque não acredito em você. Tá vendo? Ó, nossas orações. Irmãos, quando você tiver com alguma necessidade, ore, porque Deus realmente ele ouve a oração do justo e é uma coisa assim fantástica, tá? Caraca, Isaac, quanto tempo? Tudo bem, Isaac? Seja bem-vindo mais uma vez. Bruninho, parabéns pela primeira vez no ano. Então vamos lá. Temos visto então os aspectos negativos da lei, né? Então, ela condena o pecado, ela revela o pecado, ela faz com que o pecado aumente, não é isso? E tem um aspecto muito significativo do que a lei não pode fazer. O que a lei não pode fazer? A gente tem batido muito nessa tecla aqui. Ela não pode salvar. Mas como é que o judeu então ele se portava diante dessa informação? Ele acreditava que a lei era, né, um supra-sumo ali do que Deus tinha dado para os judeus, não é isso? Como é que você então pensa na cabeça de um judeu ali, no primeiro século, em Roma, recebendo aquelas informações de Paulo acerca dessa notícia, e tudo aquilo que ele acreditava sobre a lei, meio que teve que ser reformulado, certo? Então esse judeu ali que está recebendo a lei, naquele momento onde a carta de Paulo aos Romanos chega, ele começa a entrar num conflito, que levanta uma série de objeções. Pô, Paulo, mas você está falando isso? Então a conclusão é essa, não é? Aí Paulo vai mostrando que não, toda hora não. E aí como é que eu posso ver isso? Por exemplo, bom dia Thaís. Ele vai falando lá, por exemplo, quando ele fala sobre o conceito da graça, vai lá em Romanos 6. Ele termina o capítulo 5 dizendo que a lei, ela na verdade aumentou a ofensa. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela aumentou a ofensa, capítulo 5. E aí, qual é a conclusão óbvia desse judeu que está recebendo a mensagem? Se a lei aumenta o pecado, o que a gente faz afinal? Né? Se a lei, na verdade, aumentou o pecado e a graça foi mais abundante ainda, qual é a conclusão óbvia? Vamos pecar mais, né? Porque vai ter mais graça, não é isso? Pois é, na cabeça do judeu sim, mas na cabeça de Paulo não. E o que ele responde aí em Romanos 6:1? Vamos lá. Ele vai dizer 6:1, né? Que diremos? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Ele vai dizer de modo nenhum. Não é isso? Então, num primeiro momento, na cabeça do judeu, existem implicações óbvias. Se a lei aumenta o pecado e promove mais graça, então foi assim, vamos pecar mais, né? Para que a gente vai aumentar o pecado, então vai ter mais graça da parte de Deus. Não é isso, Paulo, que você está falando? Paulo fala, não, de modo nenhum. Não é isso que eu estou falando. Aí ele continua falando também, que ele fala que a gente não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Romanos 6,14.
Ele vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí ele vai no versículo 15 do capítulo 6, ele vai continuar na mesma linha de raciocínio. O que o judeu pensou? Paulo, então se a gente não está debaixo da lei e sim da graça, então, né, o que a gente pode fazer? Vamos pecar, porque a gente não está debaixo da lei mesmo, a gente está debaixo da graça, vamos pecar à vontade. Qual é a conclusão do apóstolo Paulo? Claro que não, isso é um absurdo, não é isso? E aí ele vem traçando ali no capítulo 6, justamente essa ideia, né? A gente viu a ideia do batismo, o significado do batismo e o significado da conversão, que é uma mudança de jugo, né? A ideia do jugo é a ideia daquela... A origem do negócio vem daquela ideia animal, né? Você tem ali dois animais que são levados a um determinado, né, trabalho para ser feito, e aí se colocava um jugo, né, uma peça de madeira sobre os dois deles, certo? E aquele jugo fazia com que eles andassem para o mesmo lugar, certo? Daí que vem a expressão também jugo desigual. Quando um animal ele atrapalhava o jugo, um ia para um lado, o outro ia para o outro, então atrapalhava, eles não conseguiam chegar a um destino final, certo? Mas o jugo é aquilo que coloca as pessoas debaixo de escravidão, de um serviço de alguém, certo? Então, por exemplo, Jesus vai dizer que o jugo dele é suave, não é isso? Que o fardo dele é leve. Por quê? Porque ele é Senhor. Ou seja, a ideia de Jesus é mandar na nossa vida, não é isso? Então, o plano de Deus para a nossa vida é que nós estejamos debaixo do jugo de Jesus, como sendo nosso Senhor. Vou fazer um parênteses aqui. Qual é o seu nome? Isabela? Primeira vez hoje, né? Você já vem na igreja ou não? Primeira vez também? Tá bom, beleza. Você veio convidada para alguém? Aline? Aline ela? Não, Aline Martins. Aline. Ah, Legal. Tá bom. Show. Seja bem-vinda, tá? Isabela, né? Isso. Tá bom, seja bem-vinda. Meu nome é Cauli, tá? A gente está estudando o livro de Romanos, um livro auxiliar que é do John Stott, que é esse aqui. Beleza? Qualquer coisa você pode falar à vontade aí. Tá? Só não fala mais que o Eduardo, porque senão vai complicar essa situação. Brincadeira. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar no capítulo 7. Na verdade a gente começou nele na aula passada. Paulo agora vai fazer essa mesma defesa que ele fez da graça, só que ele vai fazer da lei. Por quê? Na aula passada a gente viu que nós não estamos debaixo da lei, não é isso? Que na verdade, além de não estarmos debaixo da lei, nós morremos para a lei. A gente viu aqui que nós estávamos casados com a lei de Deus, né? E se você tem dúvida aí, para o pessoal que não veio na semana passada, pode ver também lá na internet, tá? Fica à vontade. Mas é legal entender por quê. Paulo faz essa analogia aqui do significado desse casamento. Nós éramos casados com a lei, mas só que não, nesse caso nós não podíamos estar com Cristo. Por quê? Porque Jesus representava um outro marido, certo? A ideia era essa. A lei era um marido nosso e Jesus era um outro marido que nós, né, precisávamos nos casar para que fôssemos aí salvos, vivêssemos uma nova vida. Só que para passar de um marido para outro só existe uma forma, a morte, não é isso? A morte é que dissolve todos os contratos humanos, aquilo que a gente viu na aula passada. Então nós precisamos morrer. E foi o contrário, né? Não foi o marido que morreu, foi a esposa. Ela morreu e na morte ela ressuscitou para ser de outro homem, né? Entenda que é uma analogia. Beleza? Então nós passamos a pertencer a Jesus. E aí com esse questionamento aqui da ideia da lei, nós morremos pela lei, Paulo vem traçando as questões negativas, mais um questionamento surge na cabeça dos judeus. Qual é isso? A gente vai ver hoje. Então, Romanos 7, de 7 a 13. Vamos ler o texto? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Até aqui. Ok?
Então, vamos fazer uma recapitulação aqui que vai ajudar a gente a entender um pouco mais o texto. Para quem Paulo escreveu a carta aos Romanos aí? Quem lembra? Igreja de Roma, que tinha judeus e gentios, não era isso? Paulo tinha fundado aquela igreja? Não. Quem é que tinha fundado aquela igreja lá em Roma? Quem lembra? Já vimos isso daqui mais de uma vez. A gente já viu também. Fala. Fala. Aqueles discípulos que estavam lá no. Não, as pessoas que estavam naquela. Atos. Em Atos 2, não é isso? Beleza. Então a gente viu aqui que provavelmente a igreja de Roma foi fundada por cristãos, no caso ali judeus inicialmente, que estavam lá no Pentecostes. E provavelmente se converteram ali e levaram aquela mensagem de salvação. E aquela igreja não tinha sido fundada por nenhum apóstolo, ou seja, o próprio apóstolo Pedro não tinha fundado. A gente viu aqui a falta de evidências na própria carta de Romanos de uma menção a Pedro, certo? Então essa igreja não foi formada por apóstolos, ela foi formada por cristãos comuns. E o que acontece aqui no meio do caminho? Paulo então ele quer ir até Roma, só que ele quer prosseguir até a Espanha para pregar o evangelho. Ele conta com aquela igreja de Roma, que é composta tanto de judeus e gentios, para prosseguir a sua viagem. E aí ele vai escrever uma carta com toda aquela mensagem que ele proclamava, certo? E nós temos essa riqueza justamente por isso, porque Paulo precisou escrever para aquela igreja a sua mensagem antes de ir até ela, certo? E aqui ele fez o que muitos chamam de mais perto de uma teologia sistemática. O que é isso? Paulo ele pegou vários conceitos sobre Deus, sobre a lei, sobre o pecado, né? Tudo que a Bíblia fala como um todo, ele pegou e sistematizou. Ele fala de várias coisas, ele começa condenação, justificação, salvação somente pela fé, ele fala sobre a questão da lei, do pecado, então ele fala sobre várias coisas. Aí depois ele vai continuar falando, ele fala sobre a ideia da eleição, que é um tema muito controvertido no capítulo 9, a rejeição lá de Israel, então ele fala sobre vários conceitos numa única carta. Por isso que a gente entende como, muitos dizem, que a carta aos Romanos ele é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, certo? Porque ele estava querendo expressar justamente aquilo que ele pregava, a mensagem que Deus revelou a ele. Então só para a gente entender, então Paulo está colocando isso aqui, e nessa igreja romana agora, que é composta de judeus e gentios, surge uma série de objeções. Aqui particularmente por causa dos judeus. Por quê? Porque eles tinham a lei como algo muito elevado. Eles acreditavam que por obedecerem à lei eles poderiam ser salvos. E Paulo já está toda hora combatendo isso. E agora ele começa a defender a lei, diferentemente do que ele fez até agora, colocando os aspectos negativos. Ele começa a defender a lei, dizendo que ela é, versículo 2 aí, a lei é santa, não é isso? E o mandamento é santo e justo e bom. Então as objeções aí que os judeus fariam, porque ele está imaginando eles, são falsas, tá? Por quê? Porque a lei na verdade ela é boa. Então vamos fazer uma questão aqui, vamos lá. A gente já viu aqui o papel da lei, não é isso? Ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Vamos pensar aqui o principal aspecto negativo da lei, qual seria? Condenar o homem, Condenar o pecado, no caso, não é isso? Então, a lei condena, ela não serve para salvar, ela serve para condenar, certo? E qual seria o aspecto positivo da lei? Através dela a gente sabe que o pecado é pecado. Esse é o aspecto negativo, de condenar o pecado e revelar o pecado. Você Tá no meio termo. Mas a lei falou aqui, mostrar como a gente deve viver, por exemplo. A lei, o aspecto positivo é que ela revela a vontade de Deus. Ela mostra quem Deus é. Então, quando eu olho para a lei, eu sou condenado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo quem Deus é. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. E eu posso, através da lei, ver os caminhos de Deus para a minha vida. Não é isso? Então, dois aspectos aqui, um negativo e um positivo. Agora, vamos entrar no texto propriamente dito. Você percebeu aí que é muito... Esse texto aqui ele é um texto assim, muito controvertido, esse capítulo 7. Porque as pessoas não sabem se Paulo está falando dele mesmo,
de outra pessoa, de um judeu antes da conversão. Se Paulo está falando de Adão como toda a raça humana, certo? Ou como o representante da mesma. Então é muito controvertido. Então assim, eu vou tentar elaborar, porque nem o John Stott fecha a questão, ele deixa em aberto, vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco. Mas o padrão está aí, versículo 9, vai mostrar o padrão. Vai dizer o seguinte: sem a lei eu vivia. Então a gente tem isso aqui, ó. Leia para mim, por favor. Lê alguém, versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo por preceito, ele viveu o pecado. Beleza, então nós temos isso aqui, não é? Vamos lá. Vida. O que vem depois da vida aí? Que viveu o pecado. Sobrevindo por preceito, ele viveu o pecado. Preceito aí é a ideia do mandamento, não é isso? Você sabe a diferença de preceitos e princípios, ou não? A preceito é muito mais diferente, né? O preceito é uma ordem clara, não é isso? O princípio é uma coisa que está. É uma figura, está implícito, mas que eu posso me apropriar dela, não é isso? Então na vida cristã a gente vive assim também, de princípios. Então aí, vida, mandamento. O que aconteceu depois do mandamento? Aconteceu a ideia do pecado e, consequentemente, ele me conduz à morte, certo? Então esse aqui é o padrão que Paulo vai tratar aí: vida, mandamento, pecado e morte. E aí surge a dúvida: quem é esse homem que ele vai dizer assim, eu? Ó, vamos lá. Início do capítulo 7, ele está falando aos irmãos, tá vendo? Versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o âmbito da sua vida? Aí ele vai seguir um pouquinho mais. Versículo 4. Assim também, meus irmãos, vós morrestes. Não é isso? Versículo 5. Quando vivíamos, nós, não é isso? Segundo a carne. E aí versículo 6. Agora libertados, quem? Nós. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então ele só está usando plural, tá vendo? Vocês, nós, não é isso? Sempre assim. Só que aí quando entra no versículo 7, ele muda o tom. Qual é o pronome que ele usa aí no versículo 7? Ele passa para o eu, não é isso? Vocês, nós, eu. E esse eu aí que é um problema, porque tem gente que acha que Paulo não está falando dele, né? Mas muito complicado, porque ele fala eu, certo? E aí as tensões ficam aqui justamente nos conceitos que Paulo vai colocar. Pô, mas esse cara, a gente vai ver na aula que vem, né? Ele vai dizer que ele é escravo do pecado, não é isso? Prisioneiro da lei do pecado, versículo 23. Só que ao mesmo tempo ele diz que tem prazer na lei de Deus, certo? Então assim, existem umas tensões aqui bem complicadas, tá? Então assim, a ideia é a gente tomar cuidado para ver o que a gente vai encontrar aqui. A primeira opção aqui que o pessoal coloca é de que esse homem que Paulo representa seja Adão, tá? Então, primeira opção, Adão, ok? Por que Adão? Porque vai dizer que aquele homem que vivia antes do mandamento só pode ser Adão. Na verdade, quem esteve vivo antes de uma ordem, só Adão e Eva, no caso. Por quê? Porque depois do pecado, todo mundo já nasce debaixo do mandamento, já nasce morto nos delitos e pecados, é o que a Bíblia vai dizer. Então, eles colocam justamente isso, né? Que Adão foi o único que teve essa experiência. Aí você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 2 e 3. Quando veio a ordem divina, não comerás, não é isso? Reviveu o pecado e aí ele morreu, não é isso? Aconteceu a morte então. Só que você percebe, os termos que Paulo utiliza não dão muita margem para isso. Por quê? Ele usa reviver o pecado. E aí quando ele fala do mandamento, ele cita lá o mandamento. Qual é o mandamento que aparece aí? Não cobiçarás. Adão não recebeu uma ordem não cobiçarás. Na verdade, não cobiçarás é o 10º mandamento, né, que está lá no Antigo Testamento. Então, muito provavelmente essa opção aqui é uma opção muito problemática para a gente, certo? Beleza. A segunda opção aqui é que isso aqui seja Israel. Então, o que eles falam?
que Paulo, na verdade, ele está se solidarizando com a sua raça. Então é muito comum essa ideia, não é isso? O que é a ideia de se solidarizar? É um responsável por todos e cada um faz parte do todo. É mais ou menos assim. Então o pecado de Adão afetou toda a sua raça. Nós somos raça de Adão. Todo mundo concorda com isso, né? Então nós estamos solidarizados com Adão. E aí é como se Paulo estivesse fazendo isso, se solidarizando com a sua raça, né? Com a raça judaica. E aí como é que essa interpretação funcionaria? Israel, antes de ser salvo do Egito, o que acontecia? Eles eram escravos, não é isso? Aí foram libertados. No deserto, o que aconteceu? Eles eram livres. Eles viviam. Mas a lei tinha sido dada? Não. O mandamento não tinha vindo. Certo? Mas quando veio o mandamento, o que aconteceu? Aquilo que foi dado para dar vida, o que na verdade aconteceu? Promoveu o pecado e eles morreram. Certo? Então tem muita gente que vai justamente por essa linha, de que Paulo está falando sobre Israel. Tem aqui, ó. Pode pegar essa. Essa aqui também. Essa é a dele também. Pega essa aqui. Valeu. Então eles falam justamente isso, que é a história de Israel, então Paulo está falando sobre isso aqui, tá? E uma outra possibilidade é que Paulo está falando sobre ele mesmo. Paulo, o fariseu. Tá dando para entender? Tá? Adão e Israel, agora sobre a ideia de Paulo, o fariseu. Duas opções aqui para Paulo estar falando dele mesmo. Quando Paulo, então, ele era fariseu, certo? Ele vivia, aí até os 13 anos dele ali, mais ou menos, sem a lei, porque eles tinham um ritual judeu, que o menino era iniciado aos 13 anos, justamente para obedecer os mandamentos, era o que eles chamavam de bar mitzvah, tá? E aí, naquele momento que ele recebe a lei, com a sua consciência já agora aflorada, sendo responsável por aquilo que ele fazia mesmo assim, né, conscientemente, ele então, recebendo aquele mandamento aos 13 anos, ele passou então a pecar e morre, certo? E definitivamente está morto diante de Deus por causa da sua consciência. Ou a outra opção é que Paulo, sendo fariseu, ele vivia a vida farisaica sem problema, já adulto, né? Ele perseguia a igreja, ele era zeloso das tradições e tudo mais. E aí esse mandamento aqui, de acordo com essa interpretação, ela justamente é quando o evangelho é pregado a Paulo. Ou seja, quando ele estava ali diante de Estevão pregando, o que aconteceu? Ele recebeu o mandamento de Deus e aquilo que ele achava que era a vida, não era. Ele recebeu o mandamento e viu que ele era pecador. Então veio o pecado e ele então se viu morto. Mais ou menos essa ideia. Só que percebe, a gente tem vários problemas com todas elas praticamente. Por quê? Porque a gente já vê aqui os problemas de Adão. A ideia de reviver o pecado e a ideia de qual era o mandamento, por exemplo. A ideia de ser Israel, há um problema porque Paulo fala na primeira pessoa, não cita qualquer referência a Israel. Certo? Ele não cita Sinai, ele não cita nada disso. Ele faz uma coisa muito mais genérica, ao mesmo tempo sendo pessoal. E essa aqui é mais problemática ainda, porque se eu pensar em Paulo antes dos 13 anos, é estranho, porque um fariseu ele tinha lei desde cedo, principalmente ele, né? Ele era judeu, hebreu de hebreus, circuncidado no 8º dia, então ele conhecia a lei de Deus desde cedo, não precisava esperar até os 13 anos para se tornar então consciente e morrer, não faz sentido nesse caso. E no último seria a ideia de que ele ouviu o mandamento pela voz de Estevão. Só que na verdade o mandamento que ele cita, não cobiçarás, não tem nada a ver com a pregação de Estevão. Tem a ver com a lei mosaica, os 10 mandamentos, por assim dizer. Percebe? Então nós temos uma série de problemas para interpretar esse tema aqui. Da onde a gente não pode fugir do que está no texto. Então vamos olhar para o texto de novo. Vamos lá. Ele vai dizer: eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Ele começa, né? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Então o que ela faz? Ela revela o pecado. Por quê? Porque eu, Paulo,
não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Não é isso? Então a gente tem um padrão aí, versículo 9 de novo. Sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então assim, generalizando aqui, vou pegar aqui a ajuda do John Stott agora, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, nenhuma dessas posições ela é satisfatória. O que ele propõe então, para a gente entender o texto aí de Romanos 7? Ele vai dizer que o texto ele se refere primordialmente, ou seja, principalmente a Paulo. Por quê? Porque ele fala na primeira pessoa, eu. Só que não dá para a gente fugir também das implicações dos outros, não é isso? De que Paulo está falando da raça humana, aí Adão como representante, tá? E de que Paulo também está falando de Israel. Há uma implicação geral, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar isso aqui de cabo a rabo, porque a gente vê que até os caras que estudam bastante têm dificuldade de entender. Mas não dá para fugir do texto. Paulo está falando na primeira pessoa, beleza? Então vamos agora definitivamente entrar no texto. Versículo 7 vai dizer o que aí? A lei revela o pecado, não é isso? Mas não significa que ela deu início ao pecado. Se você for ver lá em Romanos 5,13, o que está escrito lá? Saúde. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Muito bem. A lei não havia sido dada, mas o pecado já estava no mundo, ou seja, ela não dá origem ao pecado, certo? Ela promove, ela avulta, ela revela, mas o pecado já existia. Então essa ideia aí de que o pecado está morto, é uma ideia de que ele está, sendo como se fosse ignorado, porque a lei ainda não está revelando ele. É como se ele estivesse velado, seria uma palavra talvez mais interessante aí. Versículo 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, ele se aproveita da lei, ele se aproveita do mandamento, e ele desperta em mim, eu que sou homem pecador, toda sorte de concupiscência. Concupiscência aí é todo desejo pecaminoso. Parece que a palavra é a mesma de cobiça, tá? Então, ele desperta em mim toda sorte de desejo pecaminoso, ou toda sorte de cobiça, você pode entender. Por quê? Sem lei está morto o pecado. Nessa mesma ideia aí de Romanos 5,13. Sem a lei, o pecado não é levado em conta, ele não é considerado, certo? Ainda que ele já exista. Versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aquele padrão que a gente viu ali. Então, a lei ela provoca o pecado. Ela possui esse efeito negativo, Não porque ela é negativa, certo? Mas por causa do pecado em si. A gente vai ver o que significa pecado. Vamos lá. Romanos 7,5 vai dizer aí: quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Diz então que a lei ela coloca em realce as nossas paixões pecaminosas. Percebe? Ela vem e mostra como o nosso pecado e ela coloca ele em destaque. Entendeu? Essa é mais ou menos a ideia. E aí, se você for ler lá em 1 Coríntios 15:56, vai dizer que a força do pecado é a lei. Ou seja, o pecado só é forte mesmo por causa da lei. Estranho isso, Porque a lei é boa, certo? Só que o pecado é muito ruim. Então a gente vai ver essas implicações do pecado aqui. O pecado é muito ruim. Ele usa de algo bom para fazer aquilo que é pior, certo? É como se a gente sabendo que é errado, a gente tivesse mais desejo. Exatamente. É a nossa aplicação aqui, que a gente vai fazer agora. Se você tem uma questão na sua vida, aí vamos para aquela questão prática, que a gente tem sempre proposto aqui. Se tem uma questão na sua vida, aí você está lá, aí você recebe uma ordem. Olha só, você tem aqui um banquete. Esse prato aqui você não pode comer. Você não sabe qual é o gosto daquilo ali, você fala assim, cara, isso aqui deve ser muito bom, Está proibido aqui. Então começa a despertar em você uma série de coisas. Ou se você estiver passando por uma placa de algum lugar que tem várias portas, só que uma delas é a porta proibida.
Normalmente, o que acontece? Você tem o desejo justamente de entrar naquela porta proibida. Por que você tem esse desejo? Você já pode pensar? Por que eu quero aquilo que normalmente é proibido? Por que você fala para uma criança, isso aqui não pode? O que ela mais quer é pegar o que não pode. Por quê? Mas eu tenho pecado dessa forma, tipo, não quero que ninguém mande mais em mim, eu quero mais pecado. Então, quem é esse ser que quer me dar uma lei? É isso aí. Tem essa questão mesmo de não querer ter ninguém, né, sobre a minha vida, cara. Mas aqui a aplicação mais é por um desejo mau, entendeu? Não é muito por essa ideia de insubordinação à lei de Deus, ainda que esteja relacionado. Mas a ideia aqui é que o pecado é tão mau que ele me leva sempre a desejar aquilo que é pior ou proibido, certo? Não entendi. Sim, tem a ver com as tentações, sem dúvida, tem a ver com as tentações. É ele que vai justamente fazer com que eu seja tentado. Lembra que aquilo que o Tiago vai dizer, né? Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência ou sua própria cobiça, né? Ou seja, você só é tentado porque você é pecador. Aí vem o dilema, Jesus foi tentado? Não tinha pecado, não tinha cobiça, foi tentado? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Vai entender isso, né? Coisa interessante. Não é o papel da aula, né, hoje, né? Muito bem. Vamos voltar aqui então. Então, essa ideia do pecado, da nossa natureza pecaminosa, percebe? Quando ele personifica o pecado aqui, ele está apontando para a nossa natureza pecaminosa, o pecador. Certo? Ele está em nós, como? Na nossa natureza. Ele entrou na nossa natureza. Ele não estava na nossa natureza lá no Éden, mas ele entrou no mundo, certo? Ele entra nessa natureza e agora ele se mescla com ela de forma que a gente está aí totalmente, né, entremeado, entrelaçado de pecado. E quando é que isso vai ser desfeito? Fácil, né? Vai ser desfeito quando Jesus voltar e nosso corpo for glorificado, certo? Então essa natureza pecaminosa vai ser removida. Nós seremos transformados, é aquilo que a Bíblia fala. Não é isso? Então vamos lá. Versículo 9 a 11 agora. Vai dizer lá, sem a lei eu vivia, aquele padrão que a gente já viu. Versículo 10, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Olha que coisa estranha, né? Deus deu um mandamento para a vida. A intenção do mandamento de Deus é sempre benéfico, positivo, certo? A intenção é vida, ainda que o mandamento não tenha sido dado para que a pessoa viva por intermédio da obediência à lei. Na verdade, se isso fosse possível, beleza, mas a Bíblia vai dizer que não é possível um mandamento que produza vida, certo? A lei. Então, assim, Deus deu o mandamento como uma coisa para auxiliar, para a gente saber como deve agir, mas na verdade nós produzimos um efeito assim, dessa questão da gente tendo a lei, tendo aquilo que a gente não pode fazer, a gente tem vontade mais de pecar. Então é como se ele, aí ele fala, produziu o efeito de morte nisso. Produzir, na verdade, descobrir que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Mas você está colocando como uma questão mais prática, né, de vivência. Tipo assim. No caso, está entendendo como se esse mandamento fosse a lei. É a lei. Entendeu? É a lei. Então, é a lei. É nesse sentido que a gente está falando, de que a gente sabendo que não pode fazer aquilo, Deus, quer dizer, ele está querendo que a lei é boa, ela está te mostrando Sim. que você não deve fazer, que você não deve pecar, mas na verdade nós o que produz? A gente sabe que não deve fazer, como a gente peca, né? Na verdade a gente vai e faz o contrário, ao invés de produzir vida, produz morte, quer dizer, a lei não é ruim. Certo. O caminho é esse, ele está mostrando que justamente a lei ela é boa. Ela foi dada para produzir vida, no caso. Só que quando ela encontra pecadores, isso não flui.
Entendeu? Não acontece. Deus pode dar com o melhor propósito que for, mas qual é o problema nessa relação que o Mateus colocou aqui, né, da lei e o pecado? Qual é o problema? É que quando essa lei boa se choca com um pecador, no caso, o negócio fica ruim. Ela não pode salvar, porque ela não foi dada para isso. Se ela tivesse sido dada para não pecadores, o resultado seria diferente, mas não é isso. É que ele bota o pecado, nesse ponto, quando você explicou daquela vez, como se fosse um sujeito. Né? Ele personifica o pecado. Né? Mas ele está apontando justamente isso aí, para a nossa natureza pecaminosa. Então o mandamento foi dado para a vida. Só que, quando ele encontra um pecador como eu, o que acontece? Se transforma em morte. Né? A minha natureza ela é tão negativa que ela não consegue pegar esses mandamentos de vida e gerar vida. Não dá. E aí por isso que a gente precisa da ideia da fé. Por quê? A gente troca de lugar com Jesus, não é isso? E a justiça dele agora é colocada sobre a nossa vida. Mas então, o que Paulo está fazendo aqui, de acordo com o que a Aline falou? Ele está inocentando a lei. Você vê que todos os argumentos dele são para inocentar. É como se você estivesse lá julgando a lei. Cara, ela é boa, não é? Eu acho que não, hein? Porque ela conduz ao pecado, porque ela revela o pecado, porque ela me mata. Então eu acho que ela é ruim, Paulo. O que ele vai dizer no versículo 12? Não. A lei era santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ah, é, Paulo? Então tá, a lei é boa. Então o que é bom se transformou em morte para mim, não é isso? Porque você está falando que ela é boa. Mas como é que você resolve esse dilema se aquilo que é bom transforma a minha vida, no caso, em morte? E aí o que ele vai continuar explicando a partir do versículo 13. No meio disso, eu queria que a gente pensasse no grande problema. Nós temos aqui ainda uns 15 minutos de aula. O grande problema. Ele acabou de inocentar a lei e ressaltar o grande problema. Qual é o grande problema? Fácil, né? Pode responder, gente. Se estão na dúvida, ainda não é possível. Qual é o grande problema? Não. O grande problema na nossa vida. Qual é o grande problema? O pecado. Acho que a minha pergunta não foi boa, né? Então vamos lá. Pecado. Eu já coloquei aqui que o pecado é igual à nossa natureza pecaminosa. Tá? Então, o grande problema é que nós temos essa natureza pecaminosa. Certo? E por que isso é o grande problema? E aí eu quero chamar a sua atenção, talvez seja o ponto auge da nossa aula hoje, para a gente entender de maneira bem prática para que isso se aplica à nossa vida. A gente às vezes tem essa ideia de que, a gente pode viver numa sociedade boa, a gente pode ver os problemas da humanidade resolvidos, vamos mudar o mundo, não é isso? A gente às vezes canta, não é isso? Tem um pessoal que gosta de uma música mais secular, dos Beatles, né? Imagine all the people, não é isso? Vive, vai, Stephanie, canta aí. Acho que isso aí não chega para Beatles, não, acho que é só para John Lennon. Tá no mesmo, né, Matheus? Tá bom. John Lennon e Beatles. Então, o que acontece? A esperança de um mundo melhor, não é isso? Claro que nós desejamos um mundo melhor, mais cheio de justiça. Mas isso só vai acontecer de fato quando Jesus reinar completamente. Porque é ilusão a gente imaginar uma sociedade melhor se todos os indivíduos são pecadores, inclusive os cristãos. Certo? Então o grande problema é a nossa natureza pecaminosa. Ela destrói qualquer ilusão. Por quê? Porque eu tenho a lei de Deus que é boa, é santa, é justa. Mas eu, inclusive, faço com que essa lei seja deturpada. Por quê? Por causa dos meus desejos, por causa de quem eu sou. Então não dá para mexer na sociedade e achar que os problemas vão resolver. Você pode fazer a melhor sociedade do mundo, todos os direitos, as melhores leis, toda a estrutura que uma sociedade precisa, você não vai ter o problema solucionado. Por quê? Porque a sua natureza pecaminosa está presente. O pecado está presente. E só vai ser removido no dia em que Jesus voltar. Então isso desfaz as nossas ilusões. Lembra, a gente tem falado aqui sobre o conceito de que nós não somos pecadores porque pecamos.
O conceito não é esse. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Não é a sociedade, o mundo deturpado que nos corrompe. Eu não nasci puro. Eu posso ter nascido até inocente, em termos assim, de não conhecimento e uma série de coisas. Mas só que eu não nasci puro. Certo? Eu não nasci justo e me tornei injusto. Não, a gente nasce injusto. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Ele faz parte da nossa natureza. Então nós vamos corromper qualquer ordem, qualquer sociedade que vier a existir. Por isso que a história da humanidade é sempre marcada por guerra, por morte, por traições. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa está presente em qualquer sociedade. Eu fico assim, mas e os índios? É sempre isso, né? Eu falo de alguém que normalmente eu não conheço, porque a maioria que fala os índios não conhece. E os índios? E os povos, não sei o que lá, da África, não sei o que lá. Você conhece? Não. Aí fala assim, então você já conhece? Não, mas eu conheço muitas histórias sobre o assunto, né? Por quê? Porque os índios matam, enchem a cara, tem uma série de relacionamentos sexuais, eles matam até os próprios filhos em algumas aldeias. Por quê? Porque eles acreditam em coisas falsas, em deuses falsos, em espíritos, certo? Então isso mostra a nossa natureza pecaminosa presente em qualquer sociedade, em todos os tempos. Então foque nisso, o grande problema sempre é esse, o pecado, tá? Então, seguindo agora para a gente terminar nossa aula, versículo 13, vai dizer lá, acaso o bom se me tornou em morte? Que é a lei, né? A lei é boa, ela então se tornou em morte para mim. Paulo vai dizer o quê? De modo nenhum. Ou seja, de maneira nenhuma. Isso é uma falácia, né? Então ele está respondendo essa objeção aí. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, o que a lei fez? Deus deu a lei, que é boa, ela condenou o pecado, né? Condenou o pecado. Mas ela não me matou, na verdade quem me matou foi o pecado, não é isso? A lei não foi dada para matar, mas ela condena o pecado. E aí, consequentemente, ela acaba condenando o pecador. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, a lei condena o pecado e o pecado mesmo é quem vai matar o homem aí. Está meio embolado, né? Mas vamos lá. A conclusão de Paulo então é o quê? Que por meio de uma coisa boa, que é a lei, o pecado causou a morte. Por que o pecado causou a morte? Aí ele vai dizer, a fim de que pelo mandamento, ou seja, através da lei, que é uma coisa boa, ele se mostrasse sobremaneira maligno. Aí é muito interessante isso aqui, né? Ele vai falar sobre a pecaminosidade do pecado. Tem alguém que tem outra versão aí desse versículo 13? Vem, por favor. Pode ler, se tiver outra versão. Não sei se para quem Vai, gente. Então, será que o que é bom levou à morte? É claro que não, porque o pecado fez isso. Pois o pecado não é bom e Deus é bom. Para que ficasse bem claro que o pecado realmente é. E assim como o irmão lembra, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Terrível? Beleza. Alguém tem outra palavra aí do terrível? Extremamente pecaminoso. Extremamente pecaminoso, né? A ideia da pecaminosidade. Alguém tem outra versão? Então vamos lá, Paulo está mostrando que o pecado, olha só que pleonagem, né? Ele é extremamente pecaminoso. Está falando da pecaminosidade do pecado. E aí você pode ter outras versões que vão dizer da perversidade, ele é terrível, a malignidade. O que Paulo está ressaltando aqui? Ele está fazendo agora um contraste entre lei e pecado, não é isso? E aí lembra, o pecado aqui ele está mostrando a nossa natureza pecaminosa. Você, crente, convertido, tem uma natureza pecaminosa muito maligna. E o que isso te leva a pensar na prática?
O que você acha? O que isso implica na sua vida? Entender que você tem uma natureza muito corrompida, o que isso implica para você? Que conclusão você pode tirar disso? Seu dia a dia? Sim. Então, mais ou menos por aí vai ficar ótimo. Isso aí, o que mais? Na prática. Na prática, essa é a ideia mesmo. Por exemplo, falando do exemplo de Paulo, fuja das paixões da mocidade. Uhum. Interessante o contraste que no outro que ele faz resistir ao diabo. Então, fazendo isso como um contraste. Paralelo, né? Um paralelo. Isso nós precisamos resistir ao diabo, mas fugir das paixões da mocidade. Consegue perceber? Sim. Na gravidade, a gente precisa resistir ao diabo, mas em tese nós deveríamos resistir ao pecado, mas não, a instrução é fugir. Porque ele sempre aqui. Então, gente, é aquilo que eu tenho falado aqui, a gente estuda a palavra de Deus para ver como é que ela se aplica na nossa vida prática. E ela é totalmente prática. Porque quando eu entendo o que Paulo está colocando aqui, eu percebo que a lei de Deus ela é boa, certo? E aí eu estou aplicando a lei como um todo, tá? É claro que a referência principal é aos 10 mandamentos, mas a gente pode entender também nesse sentido como toda a lei de Deus, a expressão da sua vontade. Ela é boa. A gente não precisa fazer igual a gente viu na aula passada do antinomismo, não é isso? Que rejeita a lei. Ele fala assim, não, se a lei então promove isso, eu não quero a lei, né? Então, deixa a lei de lado. Não, a gente não quer isso. Por quê? A gente sabe que a lei é boa. O problema não é ela. O problema não são as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Qual é o problema? É a minha natureza. E se eu tenho esse entendimento de que a minha natureza é o grande problema, como é que eu me comporto diante dessa natureza? Eu estimulo ela? Eu dou mole com ela? Eu tenho que sempre, Mateus lembrou de alguns textos, mortificar a carne. Por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Uma expressão real de quem pertence a Jesus é justamente isso. Ele não vive para satisfazer os desejos da sua natureza pecaminosa. Porque qual é o fim dessas coisas? Qual é a consequência dessas coisas? É a morte. A gente também tem visto que a morte aqui, a ideia, não é uma morte física simplesmente. Ela é o conjunto daqueles 3 fatores, não é isso? É a morte física, é a morte espiritual, que seria a separação do nosso relacionamento com Deus, e a morte eterna, que é a morte definitiva de todos esses 3 fatores aqui, certo? A separação final entre o homem e Deus. Isso é que promove e estimular as paixões pecaminosas. Então a gente tem que sempre lidar com isso, assim, a nossa cabeça, né, pensando, conhecendo a palavra de Deus, ela vai reproduzir na nossa vida prática, sempre. Então eu preciso ter esse entendimento. Cara, se Paulo está mostrando que o pecado ele é muito perverso, ele é muito maligno, ele é muito terrível, ele é muito pecaminoso, não é isso? Extremamente pecaminoso, extremamente maligno. Se eu entendo isso, não dá para brincar com o pecado, né? O que eu faço então? Eu me submeto a Deus, eu observo a lei de Deus, aquilo que a gente tem falado, né? Não para ser salvo, mas porque já fui salvo. E hoje, salvos em Cristo Jesus, sendo santificados pelo Espírito Santo, nós temos a possibilidade de cumprir a lei de Deus, né? Por quê? Porque nós queremos satisfazer a vontade dele, que é santo também, que é justo, que é bom, não é isso? Amém? Então, chega de pecado, não é isso? O pecado só sai quando Jesus voltar, né? Mas é um paradoxo, ao mesmo tempo que ele só sai quando Jesus voltar, eu preciso lutar contra ele enquanto eu estou aqui nessa vida. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Show. Quem ama Deus não vive na prática do pecado. Gente, então essa é a nossa aula de hoje. Que Deus nos abençoe na semana que vem também para estarmos